Bom, pessoal, vamos lá. Eu comentei para vocês na última aula, né, sobre o VirtualBox, sobre o sistema de máquinas virtuais, e ele não é o único, né. Bom, para que serve uma máquina virtual? A máquina virtual serve para várias coisas, entre elas testar sistemas operacionais, entre elas usar em ambientes de parque computacional híbrido, onde você não precisa ter um servidor físico para cada sistema, onde você tem essa liberdade de poder criar outras máquinas, criar um ecossistema todo dentro de uma máquina virtual ou várias máquinas virtuais. A principal virtude das máquinas virtuais é a economia de recursos e conseguir, com esses recursos, copiar exatamente o comportamento de uma máquina física. Tá? Eu vou apresentar brevemente aqui a interface do VirtualBox, mas eu vou deixar um link no card do vídeo, na descrição do vídeo, para o manualzinho do VirtualBox. Tá? Essa é a telinha principal aqui da versão 7. Tá? Deve ter versões mais novas quando você ver esse vídeo. Essa é a tela principal, tem alguns menuzinhos aqui referente às funções da máquina. As principais preferências são a pasta onde vai ser criadas as máquinas, tá? A biblioteca de autenticação para essas máquinas você pode alterar, mas vamos deixar por padrão. Você pode configurar aqui os atalhos de entrada, tanto da máquina virtual quanto do hospedeiro. Tá? O conceito de hospedeiro a gente pode extrapolar para como se fosse um hotel, né? Então você tem o hóspede, o cliente e o hotel que hospeda o hospedeiro. Tá? Então o hospedeiro é o nosso servidor principal, o nosso hardware, o nosso bare metal que a gente fala. Tá? Então a parte física. E o cliente, o convidado, é o sistema operacional que está sendo virtualizado. Tá? Aqui tem uma telinha de atualizações, aqui você pode verificar automático, tal, eu deixo habilitado. Configurações de idioma, configurações de tela aqui. Tá? Geralmente eu deixo no automático aqui, peço para deixar. Tá? Nesse caso aqui também você pode fazer o seguinte, você pode colocar, por exemplo, 800 por 600 para deixar uma tela um pouquinho maior. Tá? Aumentar um fator de escalonamento lá para sua tela ter uma aparência mais escalonadinha, mais bonitinha. Vamos deixar no automático aqui, porque cada sistema operacional, de acordo com as capacidades deles, vai se adaptar. Tá? E esse proxy aqui você vai usar só se a sua rede aí física tiver alguma especificação de proxy para ser usado. Tá? E nesse vídeo aqui a gente vai instalar, eu vou cortar o vídeo em partes, tá? Então, eu vou fazer a explicação da instalação de um sistema operacional Debian, um sistema operacional Windows 10, do Windows 11, e se tudo der certo, a gente faz aí um outro sistema, tipo um Androidzinho, alguma coisa assim. Eu vou pensar ao longo. Eu vou criar aqui as máquinas para vocês verem aqui. Né? Para criar uma nova máquina, eu crio um nome para ela, por exemplo, eu vou colocar Debian Stable. Pode ver que quando eu digitei aqui embaixo, aqui em cima, lá embaixo já completou. O tipo da máquina é Linux e é um Debian 64 bits. Tá? Então, o SO convidado vai ser um Debian 64 bits. Eu posso vir aqui na imagem ISO, tá? E pesquisar de algum lugar que eu tenha salvo uma máquina dessa aqui. Por exemplo, aqui no meu HD. Eita, nós. Isso. Acho que eu não tinha um Debian aqui, então eu vou fazer um download do Debian enquanto isso. Mas eu vou deixar minha máquina pronta aqui sem o Debian. Sem imagem. Você pode finalizar aqui, ó, próximo. Vamos lá. Aqui eu vou selecionar a memória RAM que minha máquina vai ter disponível para usar. Eu vou colocar 4 GB. Essa memória é do sistema convidado, tá? Então você tem que levar em conta quanta memória RAM você tem no seu hospedeiro. No caso aqui eu tenho 12 GB, ó. Então essa barrinha ela vai percorrer um espaço até 12 GB. É importante que você saiba dimensionar, porque eventualmente você vai precisar de mais de uma máquina virtual rodando ao mesmo tempo. Tá? Então essa memória vai ser dividida. Eu vou deixar 4096 aqui, 4 GB apenas para facilitar a instalação. Depois a gente pode reduzir, tá? É a mesma coisa que se eu abrisse a tampa do meu computador e tirasse um pentezinho de memória ali. A minha máquina tem só 4 núcleos físicos, então eu vou deixar só um núcleo aqui para essa máquina, tá? Poderia colocar 2, por exemplo, e depois eu diminuir e tal, mas como eu pretendo rodar mais de uma máquina ao mesmo tempo, eu vou deixar só com um aqui. Tá? Esse tamanho do disco aqui, ó, ele, usando essa opção aqui, não usando essa opção de pré-alocar, tá? Nosso disco é dinâmico,
Então o VirtualBox ele tem uma opção onde o disco vai ocupando espaço conforme ele vai sendo preenchido. Imagine que eu tenho um arquivo zipado ali, por exemplo, uma ISO, um arquivo de lotes, assim, um pacote, e aí eu vou enfiando dados ali dentro, naquele arquivo, e ele vai crescendo conforme eu preencho. Se eu pré-alocar esse espaço aqui, tá? Ele automaticamente já vai ser criado com aquele tamanho que eu defini ali, e aí ele vai crescer até aquele ponto ali, depois ele vai lotar. É lógico que o disco dinâmico ele também vai chegar ao ponto do tamanho que eu defini, ele vai ser lotado, mas o meu HD, meu disco físico, tá, vai trabalhar mais livre enquanto ele vai enchendo, enquanto ele está menor, tá bom? Então essa alocação de espaço aqui é importante que você tenha em mente também, que você seja inteligente e por uma questão de desenvolvimento de sistema operacional, etc., de tipo de arquivo, o VirtualBox só suporta esses 2 teras, tá? Tem N motivos para isso aqui, não vamos entrar nesse mérito agora. Você poderia também importar um disco já existente, tudo mais, ou deixar a máquina sem disco para inicializar ela, por exemplo, pela rede ou por um disco live CD e tudo mais, tá? Live CD, por exemplo, um CD do Ubuntu que você consegue inicializar sem instalar. Aqui ele me dá uma descrição, tá? Como eu não coloquei a imagem ISO, então minha máquina não vai inicializar. Tá? Eu vou finalizar aqui. Eu vou criar também uma máquina com Windows 10. Tá? Vou deixar na mesma pastinha lá. O Windows 10 eu já tenho uma ISO lá na pasta, tá? Ele até reconheceu aqui, ó, Windows 10, 22H2, Brazilian Português, com várias edições aqui, tá? Eu tenho a licença do Windows 10 Pro, então eu vou selecionar ela. No caso, como a gente está fazendo para estudar aqui, não se preocupe em licenciar o sistema, porque a gente vai instalar o sistema só para teste. Tá? Como o sistema ele já foi reconhecido aqui, vocês podem ver, ó, aqui embaixo ele já definiu. Você pode vir aqui e pular a instalação desassistida e ele desmarcou aqui a edição, tá vendo? Então eu vou selecionar essa parte, essa etapa, dentro da instalação depois lá, como se eu estivesse instalando numa máquina física mesmo, tá? Com isso aqui marcado, o próprio sistema operacional, o próprio VirtualBox me dá a opção de pré-configurar algumas coisas, digitar senha, digitar serial e tudo mais, tá? Eu vou pular aqui, a gente vai usar como se fosse normalzinho mesmo. Mesma coisa, memória base, eu vou deixar os 4096 aqui, 4 GB, porque o Windows pede um pouquinho mais de hardware. Para essa máquina eu vou colocar 2 CPUs, tá? Porque o Windows 10 ele vai pedir um pouquinho mais de desempenho na instalação ali, para facilitar o nosso processo. O disco virtual, pode ver que no Linux ele tinha selecionado lá 20 GB, aqui ele já pede 50. O Windows ele requer um pouco mais de espaço nesse caso específico. Tá? As mesmas questões de pré-alocamento, importação de disco são válidas aqui. Tá? Então eu dimensionei minha máquina. Na nossa disciplina, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é justamente nessa alocação de espaço. Vocês tenham esse cuidado de entender que eventualmente seu sistema vai usar mais ou menos coisas ao mesmo tempo. Tá? Eu vou fazer um picote nesse vídeo, fazer um corte nesse vídeo, e aí eu vou iniciar a instalação do Debian para demonstrá-lo, tá? E vou colocar esse vídeo como uma playlist na sequência aí.